Olá, eu sou Renata Quadros e esse é o Recontando Casos, canal onde eu trago vocês aqui para a sala da minha casa e reconto um caso, daquele jeitinho que a gente gosta, com bastante detalhes e vídeos longos. Já vou lembrar aqui no começo do vídeo que nesse mês de maio a gente tá aí com 2 vídeos na semana, terça e quinta às 19 horas. Depois vai conferir para ver se não ficou aí nenhum vídeo para trás e já aproveita para ativar as notificações, conferir a inscrição, porque tudo isso ajuda você a não perder nenhum vídeo. O caso de hoje demorou 13 anos para ser solucionado e durante esses 13 anos uma história foi tomada como verdadeira, sem nunca ser checada. E quem contou essa história foi o próprio criminoso. Esse caso eu conheci até que recentemente no canal A&E e desde que eu escutei ele eu nunca mais esqueci desse caso e tô bem empolgada aqui em contar pra vocês, porque ele é um daqueles casos que eu acabo me apegando muito às pessoas envolvidas, à família da vítima, então vamos lá. E a gente vai começar conhecendo a Sherry. Sherry Jean Liddy nasceu em setembro de 1976 em Altoona, na Pensilvânia, e cresceu sendo criada pelo seu pai junto com seus 3 irmãos, a Shelley, o Richard e o mais novinho, o Sean. Os 4 filhos foram criados apenas pelo pai, Sheldon Dunn, que trabalhava numa confeitaria. Eles foram abandonados pela mãe e o pai fez de tudo para poder criar esses filhos da melhor maneira possível, e os filhos, eles têm lembranças maravilhosas da infância, da adolescência e de tudo que esse pai fez enquanto eles cresciam. Aqui eu já tenho que dar um aviso sobre os nomes, porque eu vou falar muito da Sherry e da Shelley, então para não confundir eu sempre vou ficar explicando certinho quem é a Shelley, para vocês não confundirem, porque é muito parecido realmente. A Shelley, ela descreve a Sherry como sendo uma menina muito tímida, mas ela era muito doce, muito gentil, muito educada. Ela era aficionada em música country, gostava de animais. E o irmão dela, o Richard, fala que ela era aquela pessoa que sempre estava com um sorriso no rosto, que ela não gostava de ver ninguém triste, então ela tentava sempre animar as pessoas ao redor dela. Quando a Sherry tinha 14 anos, ela conhece um menino na escola. O nome dele era Aaron Liddy. E imediatamente eles se dão muito bem, eles começam a namorar. No início, o pai, o Sheldon, ele não gostou nada desse namoro, porque ela era muito novinha. Ela tinha 14, como eu falei, e o Aaron tinha 17. Então ele ficava ali tentando controlar esse namoro e por muitas vezes tentou com que ele acabasse de vez, porque não era realmente uma coisa que ele estava aprovando. Mas não adiantou nada disso e um dos maiores medos aí do pai acaba acontecendo, e a Sherry, aos 15 anos, engravida. A partir do momento que ela engravidou, o pai, ele não quis ir contra isso, né? Ele começou a aceitar mais o Aaron ali na família. Ele era esse pai que gostava de apoiar os filhos, de fazer parte da vida dos filhos, e ele não iria abandonar a filha dele nesse momento, então ele acolheu, né? Tanto a filha grávida como o namorado. E esse primeiro filho não parou por aí, porque no total a Sherry teve 3 filhos com o Aaron. Ela teve o Travis, depois a Kieran e depois a Rachel. Todos mais ou menos ali no início dos anos 90. Eu não consegui achar exatamente a data de cada um, tá? Apesar dos filhos, a Sherry, ela continuou estudando o tempo inteiro e ela conseguiu se formar no ensino médio. E os filhos eram a alegria dela, da Sherry. Mesmo ela sendo tão novinha, se eu não me engano, aqui com 3 filhos, ela estava com 19 anos, o que é muito, muito novinha. Mas os filhos eram o mundo dela, ela era muito feliz em cuidar deles, adorava passar o tempo com eles. E ela é sempre descrita por ser uma mãezona, assim, que amava qualquer coisa relacionada aos filhos. Em algum momento aqui desse relacionamento dela com o Aaron, eles vão morar juntos, né, na mesma casa. Só que a convivência ali de um casal jovem com 3 filhos
não era fácil. O Aaron, ele trabalhava como motorista de caminhão, então ele ficava um bom tempo fora de casa, às vezes ficava 1, 2 semanas. Essa ausência do Aaron acabava deixando a Sherry bem para baixo, assim, que ele não participava ali, né, do dia a dia da família. E também o Aaron começou a demonstrar um comportamento muito ciumento. Ele ficava muito tempo fora de casa e quando ele voltava, ele ficava desconfiando da Sherry, que ela tinha visto alguém enquanto ele não estava em casa. E também começou, assim, a colocar ela para baixo, sabe? Desmerecer tudo que ela tinha feito em casa, desmerecer ela como mãe, como mulher. Eles discutiam e essas discussões ficavam mais fortes, mais físicas às vezes. Teve uma vez que a Sherry tentou sair de casa, ela chegou a pegar os filhos e ir para casa de uma amiga, meio que fugindo de casa. Mas o Aaron foi atrás, eles discutiram e, enfim, ela acaba voltando para casa com ele. Essas discussões ficavam cada vez mais frequentes, o clima cada vez pior dentro de casa. Então, depois de uma das várias discussões que eles tiveram, a Sherry resolve pedir o divórcio. Ela, inclusive, dá entrada num pedido de restrição contra o marido, contra o Aaron. E depois de 7 anos juntos, eles se divorciam. Aí veio uma outra batalha na vida da Sherry, porque ela morava ali com os filhos e com o Aaron e agora eles tinham se separado, ela não tinha para onde ir com esses 3 filhos, ela não tinha dinheiro para ter uma casa só dela, ela também não podia ir morar junto com o pai, que com certeza gostaria de apoiar ela nesse momento, mas ele já era muito adoentado, ele tinha várias condições de saúde, então o que a Sherry faz? Ela vai morar na casa dos sogros dela. Temporariamente. Na verdade, ex-sogros aqui no momento, porque ela já tinha separado do Aaron. Ela queria que isso fosse temporário e ela também começa a trabalhar para conseguir economizar um dinheiro e poder sair dali, ir para uma casa só dela, com os filhos. Não era algo que ela se sentia confortável de estar fazendo, não era algo que ela queria, mas ela sabia que era o que ela tinha que fazer nesse momento pelo bem-estar dos filhos. Enquanto ela estava trabalhando e tentando viver aí essa vida agora na casa dos sogros, que deveria ser algo bem desconfortável, ela tenta viver uma vida normal e ela acaba conhecendo um homem chamado Ryan. Eles começam a sair e meio que iniciar um namoro. Só que não ia ser tão fácil assim para Sherry tentar ir ter uma vida quase que normal com outra pessoa, né, com esse namorado, porque o Aaron, ele continuava sendo aquela pessoa ciumenta, aquela pessoa possessiva, mesmo sendo ex-marido dela. Ele chegava a perseguir o casal, começava a discutir com eles, continuava irritado, com raiva da Sherry. Teve até uma ocasião que a Sherry, ela vai com o Ryan na casa da irmã dela, da Shelley, perguntando se ela poderia ficar ali um tempo para ela tentar ter um momento ali de folga ou até assim, um momento de ficar um pouco mais sozinha com o Ryan, esse namorado. E a Shelley, ela acaba dizendo que não, porque ela disse assim, que a irmã era sempre bem-vinda na casa dela quando ela quisesse, mas que esse Ryan ela não conhecia ainda, ela não sabia quem era, então ela não se sentia confortável. E, inclusive a Shelley, ela se questiona se ela tivesse dito sim, de repente a irmã ficar mais tempo em casa com esse namorado ali na casa dela, algo teria sido diferente. Bom, o Ryan, ele estava fazendo muito bem pra Sherry. Ele era um cara legal, ele fazia ela rir, eles saíam, gostavam de comer muitas coisas junto. Então tava sendo um relacionamento ali que tava fazendo muito bem pra ela. Mas realmente estava sendo uma relação difícil, né? Não só a questão ali dela estar morando na casa do ex-sogro, essa perseguição do Aaron, e eles não tinham esse momento de ficar sozinhos. E chega um dia que os dois estão na rua, era um lugar que eles tinham ali pra ficar, eles estavam meio que num beco ali, estavam se beijando. E nisso o Aaron chega e fica muito nervoso e a discussão fica bastante física também. Teve uma fonte que eu vi que o Aaron chega a bater no Ryan. Então, realmente estava muito difícil, né? Tava muito difícil ali essa situação que eles estavam vivendo com o Aaron o tempo inteiro atrás. A família da Sherry era uma família que amava se reunir, fazer comemorações em família. Eles gostavam de reunir as crianças da família, né? Lembrando que a Sherry tinha 3 filhos, a Shelley também tinha filhos. Então, era aquela coisa gostosa de família, comida, todo mundo reunido.
E no dia 2 de outubro de 99 era o dia de uma dessas comemorações da família. Quem estava fazendo aniversário era o filhinho mais novo da Shelley. E tava todo mundo ali na casa dela, na parte de trás da casa, onde tinha um pátio bem grande, esperando a Sherry chegar com os 3 filhos. Só que foi exatamente nesse dia de comemoração, que as coisas começaram a mudar drasticamente para a família. Na verdade, já faziam aí alguns dias, até mais que uma semana, que a família não tinha notícias da Sherry. Mas eles não estavam preocupados porque eles sabiam que no dia do aniversário ali do filhinho da Shelley, ela iria aparecer com as crianças, ela nunca faltava esses eventos. Então, eles estavam esperando por ela. De repente, alguém chega na casa, bate na porta, só que quando a Shelley vai atender, não era a Sherry. Eram os 3 filhos dela, porém com o Aaron. Era uma situação estranha porque todo mundo estava esperando a Sherry junto com as crianças e não só as crianças e muito menos o Aaron ali levando as crianças. A Shelley, ela pergunta onde está a minha irmã, onde está a Sherry. O Aaron diz que não sabe, que a única coisa que ele tem conhecimento é que a Sherry foi pro Maine com o namorado. Praticamente ele estava falando que ela fugiu com o namorado. O pai do Aaron estava junto aqui nessa situação, o nome dele é Kenneth, e ele chega a meio que falar aí algumas palavras de reprovação contra a Sherry para a irmã dela, falando algo do tipo, não acredito que ela abandonou as crianças para fugir com esse namorado. Bom, as crianças ficam ali na festa, o Aaron e o Kenneth vão embora, mas a sensação ali da família não era das melhores. Eles sabiam que ela estava tendo esse problema aí, né, com o Aaron, que estava meio difícil também morar na casa do sogro, mas eles não acreditavam que isso seria o motivo para ela fugir, simplesmente porque ela amava os filhos, ela jamais ficaria sem os filhos, jamais abandonaria os filhos. E segundo o irmão da Sherry, né, o Richard, ele fala, inclusive ele fala isso em mais de um documentário que eu assisti. Ele fala que ela jamais faria isso porque foi exatamente isso que a mãe deles fez. A mãe abandonou, né, os filhos ali só com o pai. Então, a Sherry jamais faria isso. Ela jamais queria que os filhos dela sentissem o que ela sentiu ao ser abandonado pela mãe. Passa algum tempo, o pai da Sherry, o Sheldon, ele resolve ligar pro Kenneth para perguntar novamente se ele não tá sabendo de nada da Sherry, se ela não deu nenhuma notícia, e o Kenneth, ele só repete a mesma história de que ela simplesmente saiu com esse namorado. A família não sabia exatamente quem era esse namorado, não tinha o telefone dele. A irmã, né, tinha visto ele brevemente, mas eles não tinham mais nenhuma informação. Não tinham nenhum sinal da Sherry, nem mensagem, nem ligação. Por mais que ela tivesse fugido, eles acreditavam que ela daria algum sinal, alguma explicação. Não era de jeito nenhum uma atitude que a Sherry teria de deixar a família preocupada desse jeito. A família, alguns dias depois, vai até a polícia. Mas a polícia diz que ela não podia fazer nada porque a Sherry já era adulta. Aqui, gente, ela já tinha 24 anos e, inclusive, esse desaparecimento dela foi no início de outubro. Ela tinha acabado de completar 24 anos, foi bem próximo do aniversário dela. Então, a polícia falava que ela não poderia fazer nada, que ela poderia, por vontade própria, entre aspas, desaparecer. A polícia não tinha nenhuma evidência de que aquilo pudesse ser algum crime, algo a ser investigado, então eles não fazem nada. Mas para a família, é claro, era totalmente contrário. Não era uma atitude dela, como eu já falei aqui, e era nisso que eles ficavam se baseando. Ela jamais faria isso. A polícia demorou, a polícia hesitou bastante até registrar aí o desaparecimento da Sherry. E nesse relatório, nesse registro que eles fazem, eles apenas colocam, uma mulher desaparecida, a família não tem notícias e a última coisa que a gente sabe é que ela foi pro Maine. Isso é muito importante nesse caso, porque eles já colocam aqui nesse primeiro registro do desaparecimento como se a saída pro Maine dela fosse certa, fosse algo inquestionável. Vou deixar isso aqui no ar por enquanto. Bom, a polícia, mesmo assim, ela estava aí meio hesitante de investigar, porque achava que não era nada, ela começa a fazer alguns questionamentos às pessoas que conviviam ali, e claro, ela vai questionar os sogros da Sherry, porque era onde ela morava. Então eles vão até a casa dos sogros da Sherry e começam a questionar o Kenneth.
E ele disse que o último dia que ele viu ela era um dia comum, ele levou ela até o trabalho, ela se despediu, foi trabalhar e depois ele foi trabalhar. E a partir desse dia ele não viu mais ela. Então aqui agora a polícia sabia que provavelmente o Kenneth tinha sido a última pessoa a ver a Sherry. Semanas se passam, a polícia não encontra nada, não tem nenhuma evidência, nenhuma pista para seguir. A polícia cada vez mais acreditando que ela tinha simplesmente saído da cidade ali por conta própria. E também não se tinha mais nenhuma notícia aí da família, né? Da família ter conseguido fazer algum contato. Eles acreditavam que ela simplesmente queria viver outra vida em outro lugar. E isso foi uma coisa também questionada pelo irmão da Sherry, o Richard, porque ele conta que no início ele até chegou a pensar assim, bom, realmente ela pode ter decidido ir para outra cidade com esse cara, viver outra vida, mas ela não ficaria tanto tempo sem dar qualquer notícia pra gente, assim, nem que fosse só uma ligação para falar, olha, tá tudo bem, tá? Tô aqui, não quero dar mais informações, mas só pra vocês saberem que eu tô bem. Ele não acreditava que ela fizesse isso, né? Então, claro, a família o tempo inteiro achava que tinha acontecido alguma coisa e a polícia achava que não. Diante também desses fatos, o irmão, o Richard, cada vez mais ele acreditava que algo muito grave tinha acontecido com a irmã e que provavelmente ela não voltaria para casa. A irmã, a Shelley, ela conta que a partir desse momento que a irmã desapareceu, ela perdeu o contato também com os sobrinhos, né? Os 3 filhos da Sherry. E isso foi muito triste para ela porque eles eram essa família unida e ela simplesmente teve esse vínculo cortado. Ela não via mais os sobrinhos, não sabia mais os sobrinhos, então foi uma ruptura muito grande. E fora toda essa separação aí da família materna, porque agora esses 3 filhos da Sherry estavam sendo criados pela família do Aaron, eles também começavam a falar muitas coisas ruins da Sherry para os filhos. Eles falavam que ela era uma pessoa que bebia muito, que trocou os filhos por um homem, que foi viver em outra cidade e estava pouco ligando para os filhos. Eles começaram a pintar a Sherry como uma péssima mãe, o que era absurdo, porque a Sherry sempre foi uma boa mãe. Todo esse tempo vai passando, a angústia vai aumentando para a família, mas ali na cidade meio que acaba caindo no esquecimento esse caso, e tudo isso faz o pai da Sherry adoecer mais ainda. O Sheldon, ele era um pai muito amoroso e ele sempre estava buscando informações sobre a filha, ele sempre ia à polícia, perguntava se tinha alguma novidade, ele tentava ajudar de todas as maneiras. É realmente um pai assim que tinha muito amor pelos filhos e queria participar ao máximo da vida dele. Só que quando ele começa a não ter mais nenhuma esperança, nenhuma notícia, a polícia parecia não estar muito engajada em resolver, ele foi adoecendo e parece que foi desistindo realmente ali de ter forças para fazer alguma coisa. E ali no comecinho dos anos 2000, a polícia desiste desse caso, o caso esfria muito, eles não tinham mais o que fazer, por onde seguir, então vira um caso frio que a gente fala, né? Um cold case. Os anos vão se passando e a saúde do pai ali, do Sheldon, vai piorando cada vez mais. Ele estava hospitalizado já há alguns dias. E a Shelley conta como foram esses momentos ali com ele no hospital. Ele ainda perguntava da Sherry, perguntava se tinha tido alguma novidade. E ela, infelizmente, não tinha nenhuma novidade para contar. Mas ela chega a prometer pro pai que ela iria encontrar a Sherry, que ela iria voltar para a família. Mas ela disse que sentiu que nesse momento o pai tinha a sensação que a filha não estava mais viva e que ele queria ficar junto com ela. Então ele meio que desistiu totalmente e infelizmente em fevereiro de 2005 o Sheldon acaba falecendo. Ele estava bem adoentado, gente, porque ele tinha várias doenças. Eu vi que ele tinha diabetes, ele tinha também alguma coisa no coração. Então, assim, foi agravando, óbvio, com o estado emocional abalado também. E ele foi enfraquecendo até falecer, infelizmente. E nessa parte aqui, esse caso já me pega muito, porque um pai ter esse sentimento ali no leito de morte dele, né, de que ele não sabe o que tá acontecendo com a filha, né? É sempre muito agoniante essa sensação de um pai, de uma mãe que não sabe onde o filho está. Aqui já tinha passado 5 anos do desaparecimento dela, então imagine como estava o sofrimento desse pai. E infelizmente ele partiu sem saber o que aconteceu. Bom, 11 anos se passam aí do desaparecimento da Sherry. E uma coisa que estava aqui muito fervilhando era a internet.
Então, a irmã da Sherry, a Shelley, ela resolve fazer uma página no Facebook em nome da irmã, para de alguma forma tentar ajudar. Ela não sabia exatamente o que ela ia fazer, o que ela teria que fazer, mas ela pensou isso, assim, vou fazer uma página com o nome da minha irmã pra tentar achar ela, tentar entender o que aconteceu com ela. Começou a adicionar várias pessoas que eram conhecidas dela e da irmã, mas também várias pessoas aleatórias. Ela queria que a história tivesse mais visualização, né? Que as pessoas conhecessem a história da irmã dela e, de repente, se ela tivesse realmente em outra cidade, repensasse, voltasse, ou se alguém conhecesse ela, pudesse contar que a família estava, né, atrás dela, enfim. Ela tentou fazer alguma coisa. E ela começou a receber algumas mensagens importantes. Uma delas foi de uma ex-namorada do Aaron. Lembrando aqui que já tinham se passado 11 anos, então muita coisa aconteceu nesse ano. Com certeza o Aaron namorou, separou, enfim. E uma dessas namoradas que ele teve entrou em contato com a Shelley. Ela veio com uma informação, assim, muito difícil de digerir, mas aonde vai dar o start de tudo. Ela fala pra Shelley que quando ela tava namorando o Aaron, o filho do Aaron, ou seja, filho da Sherry também, o mais velho, o Travis, ele falou pra ela que a mãe dele estava enterrada numa propriedade da família. A propriedade que eles tinham era uma espécie de uma fazenda, uma chácara em Warriors Mark, e que a mãe estaria enterrada perto de uma casinha. Quando a Shelley recebeu essa informação, primeiro que ela não conseguiu nem processar isso, era uma coisa muito aleatória, né? O sobrinho dela, o Travis, falou para uma namorada do Aaron tudo isso, mas por que ele estava falando isso? Será que era alguma coisa de uma criança inventando a história? Não sei, parecia tudo muito louco, mas ela vai até a polícia com essa informação. Sem saber muito o que ela iria contar pra eles, mas ela conta essa informação e começa também a relembrar, por exemplo, que a irmã tinha um pedido de restrição contra o Aaron, que o Aaron era um cara violento, que ele já tinha batido naquele namorado da Sherry, e isso foi dias antes dela desaparecer. Então, muita coisa aí tava estranha e que ela começou a desconfiar que alguém ali da família tinha feito alguma coisa com a irmã dela. Ela achou que ela tava com uma coisa muito grande na mão, que ela tava com pistas e evidências maravilhosas, mas quando a polícia olha tudo aquilo, eles não pareciam estar tão empolgados assim. Na verdade, eles falaram que aquilo não era nada, não tinha nada que eles podiam fazer com aquelas informações. A Shelley, claro, ela ficou muito frustrada com tudo isso, mas ela não desistiu em nenhum momento. Então ela volta para as redes sociais e ela pensa em ir atrás do Ryan, esse namorado que supostamente foi com quem a irmã fugiu pro Maine. Ela conseguiu achar o Ryan nas redes sociais. Tem algumas fontes que dizem que a irmã sabia o sobrenome do Ryan e foi dessa forma que ela achou ele nas redes sociais. E começa a conversar com ele, perguntando se ele sabia aonde estava a irmã dela. O Ryan, ele demorou uns 3 dias para responder, mas quando ele respondeu, ele falou que, nossa, fazia muitos anos que ele não via a Sherry, que ele se lembrava, sim, dela. E ele contou que o último dia que ele viu a Sherry, pessoalmente, foi exatamente naquele dia da briga com o Aaron, que inclusive foi a Sherry que pediu para ele ir embora, porque não dava mais para continuar com aquela situação. E que ele, sim, foi pro Maine, mas que ela não foi junto com ele. E foi a partir dessa informação que, claro, a Shelley também foi compartilhar com a polícia, que começou uma investigação séria sobre esse desaparecimento da Sherry. Porque agora o Ryan, que era essa peça chave ali para esse desaparecimento da Sherry, porque todo mundo acreditava que ela tinha fugido com ele, tá ali dizendo que ela não foi com ele pro Maine porque eles tinham terminado e que a última vez que ele viu ela foi ali naquele dia da briga. Então, aqui começam as coisas, os erros que a gente começa a descobrir que a polícia fez. Ninguém foi checar essa informação lá quando ela desapareceu. Ninguém foi, de repente, tentar ver quem era esse Ryan, ver se ele estava com ela, ver se ela realmente foi pro Maine. Isso não foi checado. Simplesmente tomaram isso como uma verdade. Então, essa história original que a Sherry tinha fugido com o Ryan parecia ser falsa. E era isso que a polícia precisava aqui para começar de novo a esquentar essa investigação. Antes tarde do que nunca, né? Pelo menos agora eles estão empenhados em descobrir alguma coisa. A polícia novamente começa a investigar e ter um foco aí na família, né, do Aaron, nos sogros e em toda ali a dinâmica da família. Eles começam entrevistando o Aaron novamente, porque nesses casos sempre o cônjuge, né, no caso aqui o ex,
é sempre um suspeito, né? Então o Aaron sempre foi um suspeito desde o começo aí dessa investigação. A polícia acreditava que esse fato do Aaron ser extremamente ciumento e dele acreditar sempre que a Sherry estava traindo ele e tudo mais, poderia ser um motivo para ele fazer alguma coisa contra ela. E até, possivelmente, matar. A polícia vai muito incisivamente atrás do Aaron, só que o Aaron, ele parecia que ele queria cooperar com essa investigação, ele realmente queria também saber o que aconteceu com a Sherry, tentando dar todas as informações que ele sabia, e ele continuava dizendo que a única coisa que ele sabia era que realmente ela tinha fugido para outra cidade com um namorado. Aí a polícia começa a pensar o seguinte: bom, essa história surgiu primeiro da boca de quem? E aí que eles começam a desconfiar do sogro, do Kenneth, porque ele que começou a verbalizar essa ideia de que ela tinha fugido e também ele tinha sido a última pessoa que tinha visto a Sherry pessoalmente. Quando eles vão interrogar o Kenneth novamente, ele continua com essa história igualzinho a 11, 12 anos atrás, que ele levou a Sherry para o trabalho e depois ele foi trabalhar. Só que dessa vez a polícia tá checando as coisas, né? Uma coisa que ela não fez lá atrás. Então ela vai checar se realmente a Sherry foi para o trabalho e se realmente ele foi para o trabalho. E o que eles descobrem? Que a Sherry não apareceu no trabalho e que aquele dia era um dia de folga do Kenneth. Aí as coisas começaram a complicar. Por que ele mentiria que ele foi trabalhar, se ele não foi, se ele estava num dia de folga, se ele não tivesse alguma coisa a ver com o desaparecimento da Sherry? Enquanto tá rolando aqui essa investigação, o Richard e a Shelley, que são os irmãos da Sherry, e também o filho mais velho da Sherry, o Travis, eles doam a saliva deles para poder fazer um perfil genético da Sherry, caso fosse necessário aí em toda essa investigação. Então agora realmente a polícia tá super engajada. Um detalhe aqui, que quando a Shelley se encontra com o sobrinho dela, o Travis, fazia aí 12, 11 anos que eles não se viam. Então ela diz que foi um momento muito emocionante de rever o sobrinho, que ela não tinha tido mais contato, e também nesse momento que era tentar descobrir o que aconteceu com a Sherry. Depois desse momento aqui, o Travis, ele liga para Shelley para contar que quando ele chegou em casa, depois aí dessa coleta de saliva para fazer o perfil genético, o sogro, o Kenneth, começou a brigar muito com o Travis e falar que era absurdo ele estar ajudando aí nessa investigação, e ele ficou extremamente furioso e ele foi para cima do Travis. Então, claro, isso também foi levado até a polícia, porque por que o Kenneth ficaria nervoso que o neto, né, o Travis, está tentando saber o que aconteceu com a mãe? Será que é porque se eles descobrissem, alguém ali da família ia se dar mal? A polícia fica nessa investigação aí cerca de 1 ano, reunindo informações, evidências, todas essas checagens dos álibis e tudo mais. Aquela informação também que veio meio do nada da rede social lá de uma ex-namorada do Aaron, que a Sherry poderia estar em alguma das propriedades da família, enterrada. Inicialmente, o Kenneth parecia colaborar aí com essa busca que a polícia queria fazer na propriedade deles. Só que no dia que a polícia ia pra lá, né, que eles tinham combinado que iam fazer essa busca, eles já estavam chegando lá com todos os investigadores, peritos, cachorros. Aí, de repente, o Kenneth disse que ele não iria autorizar e que a polícia precisaria de um mandado. Então, a polícia sabia que cada vez mais eles estavam mais perto de descobrir o que tinha acontecido com a Sherry. Só que, infelizmente, a polícia ela não tinha o suficiente para conseguir esse mandado. Ela não tinha muitas evidências físicas, assim, para que um juiz conseguisse se basear e emitir esse mandado de busca. Eles não poderiam chegar para esse juiz e falar: olha, a gente precisa olhar lá porque a gente acha que tá lá, né? Não tem muito isso, assim, então eles não conseguiram aqui nesse momento entrar na propriedade. Então a polícia ela tem uma ideia um pouco ousada, eles não sabiam se iria dar certo, mas eles conversam com o Aaron. O Aaron, como eu falei para vocês, parecia que ele estava querendo colaborar com essa investigação, ele queria resolver isso de uma vez. Então, eles bolam ali uma ideia de gravar uma conversa entre o Aaron e o pai dele, o Kenneth. Eles chamam aqui de telefonema consensual. Eu vou até ler aqui para vocês para não falar besteira.
Eles disseram o seguinte, que de acordo com a lei de escuta telefônica da Pensilvânia, se uma pessoa concorda em fazer uma ligação telefônica para outra, eles podem consentir em serem gravados, desde que autorizados pelo promotor público. Ou seja, o Aaron estava concordando, então eles conseguiam gravar e tentar extrair alguma coisa aí dessa conversa, alguma confissão, algum caminho aí para seguir. O Aaron, o sentimento que ele estava nesse momento é que ele era um suspeito. As pessoas acreditavam que ele tinha feito alguma coisa, a polícia acreditava, então ele queria limpar o nome dele e ele queria cooperar com a polícia. É dito que nesse momento aqui o Aaron estava muito nervoso e aparentava ter um medo do pai, assim. É como se o pai realmente fosse essa pessoa autoritária ali na família. Mas ele concorda com essa conversa e então ele liga pro pai. O combinado era mais ou menos assim, o Aaron fala, olha pai, eu sou suspeito aqui, eu não fiz nada, você pode me dizer realmente se você sabe alguma coisa, porque eu não aguento mais as pessoas desconfiando de mim, e tentar aí esperar, ver se o pai falaria algo. Foram feitos 2 telefonemas, não ficou claro aqui pra mim se foi no mesmo dia, mas existiram 2 telefonemas. E o primeiro telefonema, o Kenneth, ele meio que se esquiva de todas essas perguntas, ele não fala muito, mas ali nessa primeira conversa já deu a entender que ele sabia de alguma coisa. O próprio Aaron teve essa sensação que o pai sabia o que tinha acontecido e pior, que o pai realmente tinha feito alguma coisa contra a Sherry. Uma coisa que foi descoberta nessa investigação, que é bem importante também, antes de eu continuar aqui com as ligações, é que é dito que a Sherry, ela se sentia muito desconfortável perto do sogro, né, do Kenneth, porque ele era esse cara meio pegajoso, que gostava de pegar no cabelo, pegar no braço, de ter esse tipo de intimidades. O Richard, o irmão da Sherry, ele também fala que ele sabia de histórias que o Kenneth ficava espiando a Sherry dentro de casa, inclusive quando ela estava dormindo também, de chegar e puxar o cobertor, essas coisas, gente, é assustador. No segundo telefonema que o Aaron faz pro pai, ele continua com os questionamentos e fica assim, uma conversa meio truncada, né? Ele pergunta coisas, o pai meio que tá se esquivando, mas de repente o pai simplesmente fala: "Eu fiz isso". Ele disse: "Eu fiz isso" e começou a explicar que tinha sido um acidente. O Aaron começa a questionar onde ela está, o que aconteceu, e ele diz que ela está na fazenda, perto da cerca, perto de uma pilha de pedras. Nesse momento, tudo que a polícia precisava agora era um mandado de busca e eles conseguiriam com essa gravação e encontrar essa pilha de pedras que foi citada. Só que o Kenneth, aqui ainda nesse momento, ele não sabia que essa conversa tinha sido gravada e ele continua lá na casa dele, porque quando ele tem essa conversa com o filho fica sabendo dessas informações e acaba desligando como se fosse uma conversa normal. Então, o Kenneth está lá na casa dele. Quando a polícia chega na casa do Kenneth novamente, ele estava sentado no sofá, tranquilo, e inclusive no documentário que eu assisti, eles falam que ele estava lançando um olhar desafiador para a polícia, o que irritou muito os policiais. Então os policiais, eles nem explicam nada, eles só falam: olha, você vem com a gente, você vai para a delegacia para outro interrogatório. Nesse ponto, eu acho que ele caiu em si, né, sobre a ligação e que a polícia já sabia o que ele tinha feito, então ele tenta correr. E aparentemente a ideia dele era ir para o segundo andar da casa onde ele guardava as armas dele e tirar a própria vida. Mas a polícia conseguiu evitar com que isso acontecesse e ele vai para a delegacia. E, na verdade, nesse momento ele foi para a delegacia já preso, porque nessa dele correr na sala, tentar subir para o andar de cima, ele acaba agredindo alguns policiais, ele chega a dar um soco, o policial cai no chão. Então ele acabou sendo preso por agressão agravada contra a polícia e o detetive. Bom, agora a polícia precisa de mais detalhes do que tudo aconteceu e eles precisam encontrar aonde está o corpo da Sherry. Só que o Kenneth não está falando nada, absolutamente nada. Os investigadores sabiam também que só aquela ligação não seria suficiente para que ele fosse acusado de homicídio. Finalmente, eles conseguem, né, o mandado de busca para poder ir até a propriedade e vasculhar todo aquele local em busca do corpo da Sherry.
Só que era uma propriedade muito grande e em vários locais dessa propriedade existiam essas pilhas de pedra citada pelo Kenneth. Então eles procuravam e não encontravam. E tinham muitos policiais procurando o dia inteiro, muitas horas, e nenhum sinal dos restos mortais da Sherry. O Aaron, inclusive, ele vai até essa busca porque ele já conhecia melhor a propriedade e ele sabia da qual cerca específica que o pai estava falando, né, na ligação. Então ele também ajudou os policiais ali a tentar encontrar, mas mesmo assim, aonde os policiais cavavam, nunca tinha nada. Outra coisa que foi usado foram os cães, né? Os cães especialistas em farejar cadáveres. Eles também não conseguiam encontrar, porque como já tinha se passado muitos e muitos anos, o cheiro, ele poderia ter se dissipado. Do jeito que eles explicam no documentário, era como assim, se ela foi enterrada, por exemplo, nesse canto aqui, mas vão se passando os anos, esse cheiro começa a ir para todos os lugares, porque são muitos anos. E é claro, é um cheiro que só o cachorro sente, né? A gente, quando já passou muito, muito tempo, talvez a gente não sinta passando pelo local. Mas o cachorro, ele começa a sentir que aquele cheiro meio que tá por tudo. Então, eles cavavam em todos esses lugares e nada era encontrado. Tava muito difícil. Mas a polícia não desistia. Eles viam que, do jeito que eles estavam fazendo ali, só com os policiais e tal, aquilo não ia render, porque era muito grande. Então, eles chamam uma equipe de antropologia para fazer uma escavação em grande escala e otimizar esse trabalho. A polícia tinha muito na cabeça que eles tinham que encontrar os restos mortais da Sherry, porque daí seria a cartada final para eles poderem acusar o Kenneth de homicídio. Sem o corpo, ele poderia escapar dessa acusação e sair livre. Chegou no momento das buscas que havia entre 50 e 100 pessoas na propriedade procurando desde o início da manhã até o anoitecer. E isso foram dias, gente. Um dia atrás do outro, eles não encontravam nada. Eles começaram a perder as esperanças de que aquilo era verdade. Talvez foi alguma coisa que o Kenneth falou para despistar a polícia. E, infelizmente, eles têm que cancelar essa busca. E aí, eles tomam outra decisão difícil, que é fazer um acordo com o Kenneth. E o acordo era basicamente se o Kenneth levasse os policiais e investigadores aonde estava o corpo da Sherry, ele seria acusado de homicídio em 3º grau e não homicídio em 1º grau. E a penalidade máxima, na época, para o homicídio em 3º grau era de 7 a 14 anos. Então, eles aceitam esse acordo. A Shelley, ela disse que ficou muito nervosa, com muita raiva desse acordo, porque foi uma decisão tomada sem consultar a família da Sherry, que foi ali uma decisão dos policiais, da promotoria, enfim, e que o Kenneth não merecia um acordo porque ele tirou a vida de alguém, e quem tira a vida de alguém não tem que ter nenhum tipo de regalia ou de segunda chance. Quando eles fazem esse acordo, finalmente o Kenneth começa a contar a versão dele dos últimos momentos da Sherry. Eu vou ler o que ele exatamente disse, o que aconteceu, tá? Ele disse o seguinte, abre aspas, quando estávamos saindo da varanda da frente da casa, eu disse a ela, você vai voltar para casa para ser uma mãe neste final de semana ou vai continuar sendo uma prostituta de bar? Ela simplesmente se virou e disse, bem, foda-se você, e eu disse, foda-se você. Eu dei um empurrão nela. O empurrão foi forte. Foi forte e ela bateu com a cabeça, o lado direito da cabeça dela, na minha caminhonete, creio eu que no espelho. E daí caiu com o lado esquerdo da cabeça na calçada. Fecha aspas. Então, essa era a versão do Kenneth, que tinha sido esse acidente que eles estavam discutindo, ele deu um empurrão, ela acaba batendo a cabeça primeiro na caminhonete, cai e bate a cabeça na calçada e ela desmaia e acaba morrendo. Ele disse que depois disso ele entrou em pânico e que ele colocou ela dentro do carro e pensou que ele tinha que se desfazer do corpo. E foi aí que ele leva esse corpo para essa propriedade da família e enterra ela lá. Depois de dizer tudo isso, o Kenneth vai com a polícia até a propriedade para indicar exatamente o local onde ele enterrou a Sherry. Só que quando eles chegam lá, ele primeiro fica apontando 1 ou 2 lugares, ele não sabia exatamente, foi a hora que o policial já estava irritado com ele, e ele fala assim, olha, eu não vou ficar cavando em vários lugares, me fala onde tá, e ele diz assim, eu começaria por ali, e aponta um lugar. Eles começam a tirar as pedras que tinham nesse lugar apontado pelo Kenneth,
E o investigador, que até fala nesse documentário, ele disse que ele começou a tirar as pedras, começou a tirar, e de repente, quando ele tirou uma pedra, meio que tinha um buraco, assim, como se fosse um vazio, né? Ele fala exatamente isso. Eu tirei uma pedra e tinha um vazio. E foi nisso que ele começou a olhar para dentro desse buraco e ele começou a ver ossos. Então ele sabia que ele tinha encontrado os restos mortais da Sherry. Por anos, a Sherry estava ali, na propriedade da família. E por anos, o Kenneth passou por esse local enquanto ele caçava, enquanto ele passeava ali com a sua família. O tempo inteiro ela estava nessa propriedade. Agora com o corpo, quer dizer, com os restos mortais da Sherry, eles conseguiriam investigar um pouco mais se o que realmente aconteceu com ela foi um acidente, né? Algumas coisas talvez conseguisse se encontrar ali nos ossos. Uma coisa que eles já perceberam enquanto eles estavam ali escavando e tirando tudo que estava em cima desses ossos, era que o jeito que o corpo estava dobrado, digamos assim, era impossível que ela tivesse sido colocada daquela forma ali logo que ela morreu e ficou daquele jeito o tempo inteiro até sobrar só os ossos. Então, o que a polícia acreditava que tinha acontecido? Que provavelmente ele enterrou ela em um outro lugar ou esse corpo ficou em algum outro lugar. E daí ele achou que talvez as pessoas fossem sentir o cheiro ou alguém desconfiou de alguma coisa. Então ele tira esse corpo desse primeiro local, onde provavelmente já estava a maior parte em estado de decomposição muito avançado. Então ele conseguiu dobrar, digamos assim, o corpo de uma forma mais compacta, que era a forma que ela foi encontrada nesse segundo local. O próximo passo foi investigar principalmente o crânio da Sherry para ver os traumas que ela tinha recebido ali na cabeça. E o que eles descobriram no crânio ali da Sherry? Eles descobriram que tinha um lado, se eu não me engano, o lado direito era o que tinha o maior impacto, assim. E do outro lado tinha um impacto, mas era como se ela tivesse ou no chão ou numa parede, por exemplo, com essa parte da cabeça apoiada, e ela sofreu um trauma muito grande nessa cabeça. Então aqui estava bem danificado e aqui também estava danificado, mas mais por causa dessa pressão que ela sofreu enquanto esse lado aqui estava sendo atingido com um taco de beisebol ou um cano ou algo do tipo. O crânio, ele estava muito destroçado desse lado, assim, tinha várias fraturas muito grandes, então não condizia com a história do Kenneth, que ela só caiu de cabeça na calçada. E justamente esse trauma que ela sofreu na cabeça provavelmente foi a causa da morte. Quando o Kenneth foi confrontado aí com essas fotos, né, do crânio, do que tinha acontecido e com tudo isso que a polícia estava explicando para ele, que não tinha sentido a história dele, ele começa a dizer que talvez ele tivesse pegado alguma coisa, algum objeto para bater nela, mas que ele não se lembrava exatamente o que era. O Kenneth, ele nunca declarou sobre o que era essa discussão ou exatamente quando ela foi assassinada. As autoridades acreditam que a Sherry morreu em algum momento entre 22 de setembro e 1º de outubro de 1999. A polícia também descobriu buscas que o Kenneth fez sobre como descartar restos mortais, técnicas policiais, procurar restos enterrados e tudo aí em relação ao que ele tinha feito com a Sherry. O Kenneth foi finalmente condenado em homicídio de 3º grau, com no mínimo de 7 anos, o máximo de 14 anos de pena. Durante o julgamento, a irmã da Sherry, ela falou pro Kenneth, e eu vou ler também o que ela falou porque eu acho bem importante. Ela disse o seguinte, abre aspas, minha família passou por um inferno nos últimos 14 anos, sem saber o que aconteceu com Sherry. Sabíamos que ela nunca teria deixado seus filhos pequenos. Este monstro não só levou embora a mãe deles, mas também mentiu para eles durante todos esses anos, culpando a Sherry, sabendo o tempo todo que ele matou minha irmã. Ele não tem consciência, não tem alma. Perdi uma irmã, mas eles perderam uma mãe. O direito mais básico da Sherry, seu direito à vida, foi cruel e injustamente tirado dela. Fecha aspas. O Richard, né, o irmão da Sherry, ele também falou. Ele falou que era imperdoável o que ele fez com a Sherry e o sofrimento que ele fez esses 3 filhos passarem era inimaginável. Quando os restos mortais da Sherry foram levados pela família, eles fizeram um serviço fúnebre para ela e ela foi então enterrada com o pai, o Sheldon.
E a Shelley, ela fala nesse documentário que eu vi, que nesse momento aqui deles enterrarem, né, os restos mortais da Sherry junto com o pai, ela falou que sentiu como se a família tivesse toda junta novamente. Assim, gente, essa parte, quando eu vi o documentário, eu tenho que confessar pra vocês que veio o nozinho na garganta. Assim como veio agora também. Quem me conhece sabe que eu me emociono com algumas histórias, e principalmente quando tem a ver com família, assim. Enfim, essa foi uma história também que eu fiquei bem emocionada no final, porque eu fiquei com muita dor no coração por esse pai que perdeu a filha, não soube o que aconteceu com ela, faleceu antes de tudo estar resolvido. Foi um pai que teve os últimos dias da vida dele ali com muito sofrimento, né? E que foi um pai que pegou a responsabilidade aí de criar esses 4 filhos, e todos eles falavam muito bem do pai e gostavam de estar com ele. Então, no documentário, eu me apeguei muito ao pai. E por isso que eu acho que eu fico tão emocionada nesse momento. E assim, eu nunca sei exatamente no que acreditar, vou ser bem sincera com vocês, mas eu gosto de acreditar que as pessoas aqui, quando acabam falecendo, enfim, elas vão para um lugar que elas vão encontrar os familiares que também já se foram. Então, quando o paizinho morreu, provavelmente ele já foi se encontrar com a Sherry lá em cima, que já tinha falecido, só que ninguém sabia. Então, é triste, né? Muito triste essas coisas. Ai, tenho que parar de falar. Vai, vamos continuar agora com as atualizações do caso. Em 2020, fez 7 anos que o Kenneth estava preso. E daí ele se tornou elegível para a liberdade condicional. E isso é uma coisa que a família agora tem que ficar sempre lutando aí, né? Torcendo para que essa liberdade condicional não seja autorizada. E que ele fique os 14 anos da pena dele, apesar que também é pouco tempo, né? Mas que pelo menos cumpra a sentença total. E quando começou essa etapa que ele poderia pedir a liberdade condicional, a irmã da Sherry, a Shelley, ela começou a fazer uma petição online. Vou deixar o link dessa petição aqui embaixo, caso vocês queiram ver. E nessa primeira vez que ele pediu a condicional, tinha 2.000 assinaturas na época. Depois ele tentou de novo, daí foram 7.000 assinaturas. E essa petição tá lá, gente. Para cada vez que ele tentar essa liberdade condicional, ter algum tipo de apoio, assim, né? De que as pessoas não esqueceram desse caso e que a gente não quer que esse cara seja solto, quer que ele cumpra até o final da pena. E se, né, tudo der certo, ele acabar aí perdendo a vida lá dentro mesmo, né, e não consiga sair depois de 14 anos. Aí eu tava pesquisando mais coisas aqui atuais sobre esse caso, e nessa fonte que eu tava pesquisando, dizia que a próxima audiência de condicional seria em janeiro de 2022. Então aí eu fui procurar, né, se ele tinha conseguido essa condicional ou não, e não conseguiu novamente, tá, gente? Agora ele só pode pedir de novo em 2024. E daí, foi nesse momento que eu tava pesquisando que eu resolvi olhar, assim, com mais cuidado para a página no Facebook, que é aí administrada pela Shelley, né, a irmã da Sherry. E lá ela tem todas as atualizações do caso. A Shelley, ela também escreveu um livro, e o nome do livro é Through a Sister's Eyes, que seria, assim, através do olhar de uma irmã. Seria isso, a tradução literal, né? E daí, ela postou lá sobre essa última vez que ele pediu a liberdade condicional. E ela escreveu o seguinte: recebi notícias maravilhosas hoje de que o assassino da Sherry teve liberdade condicional negada novamente pela 3ª vez e não será elegível até fevereiro de 2024. Não consigo expressar o quanto minha família e eu estamos felizes em saber que ele não sairá tão cedo. Quero agradecer a cada pessoa que nos apoiou e tirou um tempo do seu dia para assinar e compartilhar a petição. Não tenho dúvidas de que as mais de 11.000 assinaturas ajudaram tremendamente na decisão do Conselho de manter esse monstro atrás das grades. Vamos comemorar essa vitória. Ai, gente, eu falo que tem caso que vai lá no meu coraçãozinho assim, ó, e faz assim, ó. Tch, não sei por quê. Tem casos que eu me apego muito às pessoas do caso, assim, é muito louco isso. E eu me apeguei muito à irmã, porque a irmã fala muito nos documentários e ela se emociona também, enfim. Ai. Então, gente, vou deixar o link do Facebook, né, da página. Vou deixar o link da petição pra gente assinar aí, pra quando ele for pedir de novo em 2024, tenham mais assinaturas. Eu já assinei. E o que mais que eu posso contar aqui pra vocês do caso?
Num dos documentários aqui que eu usei pra fonte, o Richard, o irmão, ele fala que ele queria muito sentar um dia com os 3 filhos, né, da Sherry e poder contar tudo que eles quisessem saber da mãe deles. Eu não sei se isso aconteceu, gente, porque esse documentário, o mais recente, que é do canal A&E, que eu mencionei lá no início, eu acho que ele é meio que de agora, assim, sabe? Tipo, de agora que eu digo assim, 2021, 22, eu acredito. Ele não é tão antigo. Mas eu fui atrás aí, né, pra ver se eu encontrava mais alguma coisa, e eu encontrei o perfil nas redes sociais, tanto do Aaron, quanto dos 3 filhos da Sherry, e também da Shelly, né, porque foi mais fácil ali pela página no Facebook. Eu não vou colocar foto aqui pessoal das redes sociais deles, assim, porque eu percebi que nesse caso, gente, muitas coisas, até nos documentários, eles acabam censurando e não colocando muitas fotos, inclusive fotos do Aaron. Não tem muita... Assim, eu não achei nenhuma foto do Aaron com a Sherry na internet. Eu só achei num documentário específico, porque eu acho que ele também sofreu muito nesse caso. Ele não era o melhor marido e namorado pra Sherry, com certeza não. Mas ele não fez nada do que as pessoas acreditavam que ele tinha feito, que era ter feito algo contra a vida da Sherry. Então eu acho que ele sofreu muito. E sofreu muito também por saber que foi o pai dele que fez. E ele não tinha ideia disso. Mas é bem fácil de vocês encontrarem pelo primeiro nome e o sobrenome da família. No Facebook vocês vão achar. E tirando uma das filhas, que tem bem poucas fotos no Facebook, tanto o Travis quanto a outra, que eu acho que é a do meio, eles têm foto da Sherry no álbum, né? Então dá pra sentir que talvez depois que tudo isso foi resolvido, eles tiveram que passar aí por um processo de entender que a mãe não era nada daquilo que o avô deles pintava, né? Que ele falava que ela tinha abandonado os filhos, que ela era uma bêbada, que ela fugiu com um homem, que trocou, né, os filhos por um homem. Eles tiveram que entender que nada disso era verdade e talvez resgatar realmente quem era a mãe deles. Eu fiquei muito pensativa com isso, assim, do como foi para essas crianças. Eles ficaram ali 13 anos nesse gap de não saber o que aconteceu com a mãe, baseado numa história criada pelo avô, que foi a pessoa que tirou a vida da mãe deles. Imagina como foi absorver tudo isso para essas crianças. Eu acredito aqui, pelos meus cálculos, que quando tudo foi resolvido, o mais velho devia ter cerca de 20, 21 anos e os outros um pouquinho menos, aí uns 3, 4 anos para baixo. Então, eram jovens ainda, né, que não tiveram a mãe ali na infância, na adolescência. E então, eu não consigo nem imaginar como foi descobrir tudo isso. O Aaron, ele parece ser um pai muito amoroso, gente. Eu tenho que dizer isso aqui pra vocês, apesar dele não ser um exemplo aí de marido pra Sherry, na época que eles eram novos. E às vezes é por isso mesmo, eram muito novos. Mas me deu essa impressão que ele é um pai bem amoroso, ele fala muito dos filhos. Os filhos já têm netos, né? Então o Aaron já é avô e tem vários netos, pelo que eu pude perceber. Então eu acho que eles tentam viver aí a vida, né, depois de um trauma grande desses aí, que não tem como reparar. A Shelly, a irmã, ela continua sempre postando na página lá da Sherry. Então eu recomendo que, se vocês tiverem curiosidade de saber mais coisas, ver mais fotos, coisas mais pessoais, tem a página lá para vocês olharem. A Shelly, ela fala também que ela sente muitas saudades da irmã, porque ela era a melhor amiga, mas que ao mesmo tempo ela sabe que ela tá repousando hoje em dia e ela tá do lado do pai. E, gente, o que eu tenho a dizer sobre esse caso? Algumas coisas. Primeiro, é sempre aquela lentidão da polícia, né? De sempre ter essa desculpa de, mas ela é adulta, ela faz o que ela quiser. Eu sei, gente, que pode acontecer, às vezes, uma pessoa adulta fala, olha, eu não quero mais, eu quero sumir, eu não quero mais conviver com a minha família, e tudo bem. Mas eu acho que, mesmo assim, a polícia tinha que ter um jeito de checar se essa informação é verdadeira. Até pra falar pra família, assim, olha, a gente foi atrás dela, ela realmente tá vivendo nessa cidade, ela tá lá com fulano de tal e ela não quer voltar pra casa, mas é isso. Pronto, né? Mas a polícia não checou nada. Inclusive, não checou
o álibi, né, do sogro, né, que falou que foi trabalhar, que ela foi trabalhar. Eles nem checaram o álibi pra ver se ela foi trabalhar. Seria uma coisa muito básica de ser checada na época lá. Eles não foram saber quem era esse Ryan, quem era esse namorado, será que ela foi mesmo? Eles não olharam nada disso na época, porque era uma coisa muito básica, né? Talvez se eles fossem olhar ali, olha, ela não foi trabalhar, por que você falou que ela foi trabalhar? E por que você falou que você foi trabalhar se era seu dia de folga? Ali já teria acendido uma dúvida, já começaria uma investigação e esse caso poderia ter sido resolvido lá atrás sem todo esse sofrimento. Aí começaram a investigar novamente, por quê? Por causa da família. Por causa da irmã, que a irmã não desistiu, a irmã foi para a rede social, começou a perguntar, começou a divulgar, porque senão não teria sido feito nada. Eu vi também alguns policiais, investigadores, enfim, que trabalharam aqui para resolver o caso agora ali em 2012, 13, que eles falam que realmente eles não tinham como se responsabilizar pelo que aqueles policiais deixaram de fazer, né? Então, quando eles reabrem as investigações, eles queriam dar tudo de si para realmente resolver. Enfim, né? É aquela coisa assim, que não foi feito um trabalho bem feito lá no início e demorou tanto tempo para ser resolvido, e é isso que estressa a gente, né? Isso que irrita, porque nesse período todo a família ficou sofrendo, os filhos cresceram com uma ideia errada da mãe, todo mundo pensando que ela poderia estar em qualquer outro lugar e ela estava ali na propriedade do sogro, e ele o tempo inteiro passando por ali, sabendo que a nora estava enterrada ali e que ele que fez aquilo, inclusive os netos deveriam brincar ali perto do corpo da mãe. Então é absurdo a gente pensar nessas situações. Existe a teoria, e eu vi isso em várias fontes e em comentários também, as pessoas acreditam muito nisso, que esse sogro, né, o Kenneth, ele tinha um interesse sexual na Sherry. E que foi exatamente isso que aconteceu no dia do crime. Ele tentou avançar em cima dela, ele tentou fazer alguma coisa com ela revidou e ele acabou tirando a vida dela. Uma coisa que eu fiquei pensando, gente, lembra que o Travis, que era o filho mais velho da Sherry, ele contou para uma namorada, né, do Aaron, e essa namorada depois foi falar com a Shelley, que ele disse que o corpo da mãe estava enterrado ali na propriedade da família. Aí eu fiquei pensando, como os policiais acreditam que aconteceu, que ele teve que mover esse corpo, será que o Travis viu ele fazendo isso? Será que o Travis era pequeno, era criança, viu isso acontecendo? Deve ter questionado o avô às vezes pode até ter falado alguma coisa, ou ele deduziu, mas como ele era pequeno, o avô não ligou que ele estava vendo, mas ele guardou aquilo pra ele, porque eu achei muito significativo ele falar exatamente isso, né, pra uma namorada do pai. E também ele ter sido o filho lá que foi fazer a doação da saliva, né, para extrair o DNA, para fazer um perfil genético também da mãe. Então, não sei, gente, só uma coisa que me ocorreu na cabeça, assim, será que ele viu o avô fazendo isso? Será que o avô era tão arrogante que chegou a comentar alguma coisa na frente das crianças e ele entendeu o que ele comentou? Não sei. Eu sei que é um caso muito triste de uma mãe que perdeu a chance de conviver com os filhos e os filhos de conviver com a mãe. Eu sempre vou achar isso extremamente triste, e ainda mais nesse caso que os filhos cresceram acreditando que a mãe era uma péssima mãe por causa do avô, e depois saber que o avô foi o causador disso tudo, né? Eu não consigo imaginar o trauma que essa família sofreu, e eu fiquei com o coração um pouco mais quentinho de ver lá no Facebook que eles tentam viver uma vida normal e que eles relembram da Sherry com carinho, colocam fotos dela, as pessoas comentam coisas bonitas quando eles colocam a foto dela. Então eles provavelmente sabem que a mãe era uma mãe maravilhosa, e pelo menos isso, né, que eles tenham essa lembrança boa da Sherry. E é isso pro caso de hoje. Muito obrigada por ter ficado comigo aqui até o finalzinho, aqui na sala da minha casa, enquanto eu conto um caso pra vocês. Me conta se vocês já conheciam esse caso, porque eu tenho a impressão que ele não é tão divulgado aqui no YouTube. Eu só encontrei realmente em documentários específicos de canais de TV, né? Mas eu sei que também tem muita gente que é viciada no ENI, então provavelmente vocês já conhecem esse caso. Vamos me seguir lá no Instagram também, que lá a gente consegue ter um contato mais próximo. Lá eu não falo de crimes, tá, gente? É o meu dia a dia, as coisinhas lá que eu posto. Então, se vocês quiserem, eu vou estar por lá também. E a gente se vê num próximo vídeo. Fiquem bem.